bem-vindos a mais uma aula de Geografia, professor Rafael. Hoje a gente vai estar entrando em um assunto que tem a ver com tudo que a gente já viu. Ela se correlaciona com a Segunda Guerra Mundial, os seus desdobramentos, com a Guerra Fria também, e que é o nacionalismo e xenofobia, né? E muito disso que a gente vai falar são consequências da vitória por parte da parte ocidental do mundo, dos Estados Unidos, né, da Guerra Fria e a implantação do capitalismo como sistema econômico vigente no mundo afora. Então vamos começar a falar dos desdobramentos de o que aconteceu ali no final dos anos 90. Bom, o que é o nacionalismo de fato, né? Bom, o nacionalismo ele é um sentimento de pertencer a uma cultura, a uma localidade, um povo específico. E isso foi ganhando valor na Europa e nos Estados Unidos a partir do século XVIII, mais ou menos, com a construção de um Estado-nação mais democrático. Isso porque isso se deve a quê? Se deve à influência do iluminismo nesse final do século XVIII. Vocês vão estudar bastante isso em história, se já não estudaram. E a influência dessas ideias iluministas, ideias mais racionais, esses desdobramentos aí da ação da igreja e no geral, assim, digamos, da fé, né, na sociedade, teve o nome de iluminismo, claro, e isso teve uma influência muito forte na construção de um Estado-nação mais democrático, com participação do povo mesmo na construção de uma nação, né? E o nacionalismo como aspecto político, né, ele se identificou assim como a soberania do Estado-nação, principalmente por meio desse cidadão comum que eu já falei para vocês, né? Esse cidadão comum, ele tinha esse sentimento de pertencimento e ele passou a lutar pelo seu país como um corpo único, uma nação mesmo. E esse sentimento de pertencimento a uma localidade, nação, se deu essa sede, né, pela defesa desses valores da nação. Isso seria o nacionalismo, né? Só que a partir do século XIX, o nacionalismo ele passou a compreender um conjunto de ideias, não era mais de ação e sim de ideias. Claro que também tinha um conjunto de ideias junto ali no século XVIII, mas começou a se desenvolver mais aí no século XIX, não só de ideias, mas como sentimentos e atitudes no campo político. E para que isso, né? Para que essas ideias? O que elas diziam pra gente? Essas ideias, elas difundiam a ideia, né, de proteger a soberania do Estado-nação diante de algum inimigo externo e da conquista do Estado democrático de direito, ou seja, o Estado em que o povo, né, da nação seria com maior detentor de poder, como consequência desse combate ao inimigo externo, né? E isso se deu aí a partir do século XIX. E quando a gente fala de século XX, primeira metade de 1900 até 1950, depois da Primeira Guerra Mundial, né, a crise de 29, teve a ascensão de regimes totalitários de nacionalismo extremista. Regimes totalmente nacionalistas, né, como o nazifascismo, coloquei ali a imagem para vocês, e a gente já discutiu um pouquinho sobre na aula passada. Se vocês não fixaram esse conteúdo, eu recomendo fortemente que vocês vejam de novo a aula ou vejam vídeos de apoio no YouTube, porque essa parte de nazifascismo também é muito importante, cai bastante em vestibular. Mas enfim, o nazifascismo em si, ele veio com teorias racistas que se repercutem até hoje no século XXI, por meio de movimentos neonazistas e xenofóbicos, né? Que esses movimentos, né, neonazistas, eles exaltam os valores nacionais diante da aversão ao estrangeiro, ou seja, o estrangeiro é visto como um inimigo, igual eu disse, daquela ideia de proteger, né, proteger o que é seu, proteger a sua nação, onde você pertence. E falando um pouquinho do Brasil, né, correlacionando isso com o Brasil, teve durante o Estado Novo
Getúlio Vargas, teve um pouco disso, né, sobre a questão nacionalista, né? Teve um discurso bastante nacionalista que muitos consideram como um período de muita repreensão, de muito totalitarismo por parte do presidente nesse aspecto. E hoje, correlacionando com o século XXI mesmo, o fascismo nos discursos nacionalistas do presidente atual Bolsonaro. Ele é visto mundialmente afora como um nacionalista de extrema-direita que tem ganhado poder junto com outros nacionalistas de extrema-direita, como Donald Trump. Mas enfim. Deixa eu ver. Não, peraí, vamos falar um pouquinho mais. E também existe o nacionalismo separatista, né? Que é a ideia de construir um território próprio por independência política de um povo ou de uma nação. Isso ocorreu ali depois da Segunda Guerra Mundial com o processo de descolonização afroasiática, principalmente asiática, né? Ali a dominação da China e da Índia e de outros países da Ásia, e na extinção da URSS e da Iugoslávia. Esse processo de separação, né, de querer realmente se separar do que antes era visto como nação, veio muito forte depois da derrocada da URSS, né? E ocorre também com povos que não reconhecem a unidade nacional, mesmo vivendo dentro do Estado-nação deles. Como, por exemplo, os bascos e os catalães na Espanha, os irlandeses e os escoceses no Reino Unido, os palestinos na faixa de Gaza e a Cisjordânia, e por aí vai. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre um específico que fica na Espanha, que é da região de Catalunha, que são pessoas, né, que não reconhecem a unidade nacional, mas vivem dentro do Estado-nação da Espanha. Enfim, nacionalismo, resumir o que é o nacionalismo para vocês. O nacionalismo em prática, o nacionalismo, quando a gente fala sobre ele tem ideias principais, que são o resgate ou a manutenção dos costumes, cultura, idioma, religião ou alguma coisa que diz respeito àquele lugar que você se considera pertencente. Ideia de futuro compartilhado, né? O povo ou nação de mesma origem étnica e cultural. Ou seja, tem muito essa visão de o diferente ser alguma coisa ruim, né? O que vem de fora ser uma coisa ruim, a gente entra na xenofobia também, né? E preservar a identidade étnico-linguista, principalmente em questão, quando a gente olha na Europa hoje, cada país tem o seu próprio idioma. Você pega Portugal, que fala português, Espanha, que fala espanhol, Alemanha, que fala alemão, e por aí vai. Isso é um exemplo claro de preservar a identidade, principalmente linguista, para dar essa ideia de uma nação unificada, né? Uma nação que é nacionalista nas suas bases, né? Nas suas raízes. Só que aí quando a gente fala de nacionalismo exacerbado, ou seja, exagerado, a gente entra no ultranacionalismo, que geram problemas mundiais. Isso já é aqui a gente já entra em questões políticas que, ao debater mundialmente, dizendo é visto como mal, como negativo. Ou seja, o que é um ultranacionalista, né? É um país contrário à imigração, estrangeiros, não aceita nada que vem de fora, multiculturalismo, globalização e blocos econômicos também não lhe interessa, porque a identidade nacional deve ser preservada. A gente pode correlacionar isso com o Japão antigamente. O Japão, ele tem uma tradição, principalmente hierárquica, familiar, muito forte de cultura. Teve, né? Antigamente, que era, sim, considerado um país ultranacionalista de costumes e cultura, né? E o ultranacionalista também, ele é favorável à manutenção total da identidade nacional. Ou seja, o que é nacional é bom e o que não é nacional é ruim e visto como inimigo, né? Além do discurso xenofóbico, muitas vezes com viés fascista,
que a gente também tem acompanhado muito ultimamente, no mundo afora, com a onda de extrema-direita que está dominando o mundo, né? Mas para vocês entenderem um pouco mais sobre essa régua ideológica, extrema-direita, extrema-esquerda, eu preparei para vocês essa régua ideológica, que está no material, se vocês quiserem ter uma vista maior, que eu coloquei alguns aspectos sobre o que é ser de centro, quais são as ideias do centro, quais são as ideias de direita e de extrema-direita, e quais são as ideias de centro-esquerda, esquerda e extrema-esquerda, baseado naquele modelo francês que a gente já discutiu e vocês também vão discutir nas aulas de história. Tomar em comparação a ideologia como uma coisa reta também seria algo errado de se fazer, e por isso que existe essa imagem aqui da direita, que é o compasso político, que ele coloca em um quadrado, ele coloca uma forma dinâmica sobre aspectos econômicos e, no caso de direita e esquerda, e também coloca de forma autoritária e libertária alguns pensamentos. Então, ali direita e em cima tem pessoas que são de direita, né, da regra ideológica da direita, e que são autoritárias. A gente pode colocar aí lá em cima bastante o Hitler, ou talvez Getúlio Vargas, enfim. E por aí vai. São exemplos assim que eu estou dando para vocês, mas essa forma de ver com a régua ideológica é uma forma mais didática, uma forma para vocês entenderem de uma forma concisa e coesa o que significa ser de direita e esquerda e extrema direita. E aqui o compasso político é para vocês terem uma ideia mais generalizada e mais abrangente do que isso se trata. Bom, agora vamos entrar em xenofobia, né? Já tratamos aí de nacionalismo, mas são duas coisas que andam de mão dadas, até porque eu escolhi fazer essa aula em conjunto, porque uma coisa anda junto com a outra. Né? Bom, falando sobre a xenofobia. Para a psicologia, a xenofobia ela é uma doença que se tem como descrição o medo patológico do estrangeiro. O estrangeiro causa um medo assim que tem repercussões no corpo mesmo. Para a psicologia, a xenofobia é uma doença. E como doença, né, como eu disse, é um medo ou aversão que é irracional, não é racional, ou seja, não tem motivos justificáveis para ele ter aquele medo do estrangeiro, né? E atualmente a gente tem visto casos de preconceito, discriminação e até violência física contra estrangeiros, né? Com base nessa doença, com base nesse discurso irracional que vem sendo pregado. A xenofobia, então, ela se caracteriza como uma forma de racismo, né? Devido à sua discriminação em relação a alguém. E o repúdio, né, a culturas diferentes, esse medo de culturas diferentes, traz em sua essência esse sentimento de repúdio pelo diferente, o ódio, né? O ódio, o preconceito, e que também esse ódio, né, pode vir de até outras raízes, né? Como opiniões preconcebidas, os preconceitos, né? Sobre alguns grupos ou pura falta de informação mesmo disso que você está tratando, né? Principalmente a gente fala daquelas religiões arábicas que tem algumas culturas muito diferentes dessa ocidentalização que a gente vive, tem a questão da burca, né? E por a gente não conhecer a gente no sentido geral da palavra, muitas pessoas tendem a ter esse medo, essa aversão, que é uma coisa totalmente irracional. Temos um exemplo de xenofobia, né, que é o nazismo. O nazismo, ele foi assim, o grande auge da xenofobia, né, no mundo, que durante a Segunda Guerra Mundial, os indivíduos que eram diferentes da raça puritana, né, como dizia Hitler, a raça puritana, que eram os alemães, os brancos superiores, né, que
foram na Alemanha nazista, né, os povos diferentes da raça puritana, eles foram torturados, manipulados geneticamente, foram usados como cobaia e, por fim, assassinados exatamente por ser diferente, por não ter aquela característica cultural do ultranacionalismo que a gente via no nazismo. Né? E, segundo alguns estudiosos, né, o crescimento da xenofobia ele remonta aos anos 80. A gente vai falar um pouquinho do histórico dele agora, quando o índice de desemprego aumentou. Né? Nos anos 80 o índice de desemprego aumentou bastante e atingiu países europeus e imigrantes que chegaram no pós-Segunda Guerra para reconstruir o continente europeu, porque depois da Segunda Guerra foi totalmente devastado algumas regiões da Europa que precisavam se reerguer economicamente, e aí vieram os imigrantes para dar essa mão de obra, né? E essa mão de obra que veio em grandes levas, né? E eles viviam isolados em subúrbios e alojamentos, porque exatamente tinha essa repreensão do estrangeiro, né? O estrangeiro vem para roubar os nossos empregos, então ele não era visto como parte daquela nação, ele era visto como algo que estava ali para fazer algum mal, né? Então eles se isolaram em subúrbios, em alojamentos, até mesmo dentro das fábricas que trabalhavam. E foi a partir daí que alguns discursos xenófobos, né, de extrema direita, passaram a condenar mesmo os imigrantes por roubarem os empregos dos europeus. E aí começou a se ampliar o processo de isolamento desses estrangeiros na formação dos guetos, né? Vocês já devem ter ouvido a palavra gueto, né? Que originou os pequenos países dentro de um país. E aí sim eu posso falar para vocês da Catalunha, né? A Catalunha é uma região no nordeste da Espanha e eles não se veem como espanhóis, eles se veem como uma comunidade totalmente à parte da Espanha. E eu coloquei a bandeira deles aqui embaixo, eles têm até uma bandeira, né? E eles pedem essa separação da Espanha há muito tempo já. E para quem gosta de futebol, acompanha futebol, sabe que o Barcelona, o time da Espanha, é da Catalunha e alguns uniformes e até mesmo alguns adornos da camiseta vêm com essa bandeira da Catalunha. E é uma forma de levar para frente esse movimento separatista da Espanha com a região da Catalunha. Né? Mas enfim, falando um pouquinho sobre o pós-guerra, né, o fim da URSS, teve a reunificação alemã e a redemocratização do leste europeu, exatamente pelo fim da URSS, né, que essa reunificação alemã, essa dominada do capitalismo depois da Guerra Fria, isso determinou grandes fluxos de imigrantes do antigo bloco socialista em busca de empregos e oportunidades assim, de vida melhor na Europa Ocidental, porque caiu muito a qualidade de vida no bloco socialista naquela época e agora eles buscaram alguma oportunidade de emprego e qualidade de vida melhor, né? E essa grande imigração do bloco socialista para o Ocidente ampliou o sentimento europeu de ser contra um não europeu. Eles não viam o não europeu como alguém que vinha para fazer o bem, né? O que gerou muita violência, esse multiculturalismo na Europa gerou muita violência por parte dessas pessoas. E a reação foi exatamente o que a gente já esperava, o que já tinha acontecido, que foi o crescimento de ideologias discriminatórias que são defendidas por partidos extremistas e movimentos neonazistas de extrema direita. E quando a gente fala de atentados terroristas, como o 11 de setembro, né, os atentados terroristas na Europa, não nos Estados Unidos no caso, eles colocaram assim o sentimento de oposição ao estrangeiro ao seu máximo, né? Principalmente com pessoas procedentes do mundo islâmico. E isso é uma coisa que é irracional dizer e se correlaciona com o que eu disse de falta de informação, né? É importante eu falar para vocês que os atentados nos países europeus que foram de grupos que são fundamentalistas muçulmanos,
esses grupos fundamentalistas muçulmanos pregam o extremismo como prática religiosa contra um inimigo, alguém que não é visto como um aliado. Esses grupos fundamentalistas muçulmanos, eles praticam assim o extremismo. Mas eles são condenados até mesmo por autoridades muçulmanas que vivem na Europa e por organizações islâmicas e até mesmo pelos governos dos países islâmicos. Os extremistas, eles são minoria no Islã. Os fundamentalistas muçulmanos não têm grande relevância no mundo islâmico e são vistos até com maus olhos, né? Mas, enfim, o problema em relação aos muçulmanos, né, ele ganhou mais notoriedade, assim, depois do 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas, né, e quando isso aconteceu, né, os Estados Unidos e os países europeus, além de grupos xenófobos e tal, passaram a identificar os muçulmanos num fundamentalismo anti-ocidental. Eles pegaram um geral do Islã, o islamismo, e tornaram como o geral, a religião do Islã, do islamismo, como uma coisa anti-ocidental, como um inimigo do ocidental, que, como eu disse antes, é uma coisa totalmente errada de se pensar. E se a gente for tomar o lado deles também, o lado do Oriente Médio, a invasão de tropas americanas e seus aliados na Europa para combater o Talibã e a Al-Qaeda no Afeganistão, assuntos que a gente vai discutir quando chegar a aula de... Perdão. Quando chegar a aula de Oriente Médio, a gente vai discutir bastante sobre essas questões do Afeganistão, da faixa de Gaza, enfim. Além da Al-Qaeda no Afeganistão e a invasão do Iraque, ampliaram o discurso anti-ocidental desses grupos fundamentalistas muçulmanos contra os seus próprios governos que apoiavam os Estados Unidos e a Europa na ação militar contra os países islâmicos. Então é como se fosse uma força rebelde dentro da força islã, esses grupos fundamentalistas, que eram contra essa exploração estadunidense e europeia até hoje nos campos do Oriente Médio, muito por fatores capitalistas também, de interesses de petróleo e gás natural, que são coisas que a gente vai discutir na outra aula, né? E o apoio dos norte-americanos e dos europeus a Israel, que na manutenção de impedir a formação do Estado palestino, porque Israel ele é um Estado rico, né? Ele é um Estado religioso, e era benéfico para os Estados Unidos e para a Europa que Israel tomasse a região da Palestina, né, para eles, e os palestinos fossem expulsos desse território. Claro que por total interesse de capitalista, né? E isso só alimentou mais os grupos fundamentalistas anti-ocidentais na luta contra essa exploração, né? Bom, um pouquinho sobre as consequências da xenofobia, né? Além da xenofobia, outra questão preocupante na Europa, Estados Unidos, Israel, inclusive, é a islamofobia, igual a gente estava conversando, né? E consiste na associação entre o Islã e o terrorismo. Atualmente, a gente falando atualmente mesmo, os Estados Unidos e na Europa está crescendo uma onda intolerante, principalmente contra estrangeiros, com destaque para esse movimento neonazista, né, que até mesmo tem conseguido eleger representantes de extrema direita no governo. Aqui embaixo a gente pode ver essa imagem eu tirei de uma manifestação no Brasil a favor do presidente Bolsonaro, que um homem estava vestindo uma bandeira que significa, né, que ela faz referência a movimentos neonazistas na América, principalmente nos Estados Unidos. Então, a gente pode correlacionar esses representantes de extrema direita no poder com esses movimentos neonazistas surgindo, né? E diante do quadro crescente de xenofobia e da islamofobia, principalmente por esses partidos extremistas oportunistas, né, eles ganham vantagem política pregando o quê? Medidas contra estrangeiros de forma abrupta e violenta, como forma de proteger o país e a cultura ocidental com um discurso nacionalista, um discurso que
não precisamos deles, que eles são inferiores a nós e que temos que proteger o Estado-nação, né, o nacionalismo. Eu recomendo fortemente que vocês olhem o material que eu separei para vocês, que eu coloquei uma tabelinha com partidos de extrema-direita que ganharam espaço no parlamento da União Europeia em 2014. E fala os países e o que eles são contra, o que eles são a favor, para dar um aspecto geral para vocês, que 2014, historicamente falando, foi ontem, né? Então, inclusive na Alemanha, a gente pode ver um partido nacional democrata alemão, que é ultranacionalista radical. Então, é uma coisa até preocupante, né? Esses movimentos neonazistas surgindo na Europa e nos Estados Unidos. Bom, alguns fatores que ampliam, né, a xenofobia, que aumentam a xenofobia, são esses que eu listei para vocês, começando pelo medo da onda imigratória sem controle. Isso é tão relevante que esse temor de levas de imigrantes chegando ao continente, né, fez com que nações, principalmente da União Europeia, estabelecessem a Frontex em 2004. E o que é a Frontex? Né? É a Agência Europeia de Gestão e Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas. E ele foi estabelecido a fim de reforçar a segurança na divisa para que não entrem imigrantes ilegais nos países. Né? E essa questão do imigrante ilegal também a gente vai conversar um pouco mais para frente, que é totalmente uma coisa que é consequência de uma ação política que hoje em dia está sem controle. A outra é o multiculturalismo. A crise de identidade, né, aumenta na Europa e nos países que recebem os imigrantes. Né? E aumenta por quê? Porque à medida que os imigrantes transmitem suas heranças culturais e genéticas para os seus descendentes, é natural ocorrer casamentos multiétnicos, que vai criar variedades étnico-culturais. O Brasil é um grande exemplo disso. Nós estamos num país que temos muitas referências africanas, indígenas, até mesmo da Europa. Então o Brasil ele é de uma variedade étnico-cultural muito forte. Isso é uma coisa comum, isso é uma coisa que acontece. E grupos de imigrantes cada vez maiores, né, eles se organizam no sentido de conservar suas tradições culturais, né, o que vai gerando conflito com os europeus que não aceitam essa ideia do pessoal estar exercendo sua cultura, sua vontade, o seu direito de ir e vir no país deles, que é uma ideia totalmente ultranacionalista, né. A outra são os desempregos e baixos salários, né. Muitos europeus hoje em dia, até hoje, 2020, consideram que os imigrantes eles reduzem os salários e roubam o emprego dos europeus, o que é uma coisa totalmente sem fundamento, porque imigrantes que vão para lá vão com intuito científico, com intuito de pesquisa, ou para trabalhos simples e manuais, como trabalhar em cafeteiras, como babá, enfim, muitos outros. Crise econômica, né? A situação econômica na Europa a partir de 2010, 2011, começo da década passada, contribuiu para o agravamento do desemprego e, consequentemente, igual a gente já discutiu, a xenofobia, que eles acham que os empregos estão faltando porque os imigrantes estão pegando os empregos deles. Além dos partidos de extrema-direita, que a gente falou bastante nessa aula, o Partido Republicano estadunidense, né, principalmente, ele se aproveitou dessa instabilidade para conseguir simpatizantes, né? Essa estabilidade que eu digo, crise, desemprego e os atos terroristas também que aconteceram no território. Bom, agora sim a gente vai falar sobre as barreiras contra os imigrantes, né? Só dando uma retomada do que a gente já disse, após a Segunda Guerra Mundial, né, os países europeus eles abriram suas fronteiras para a imigração, porque eles precisavam que os estrangeiros viessem, principalmente do norte da África, Turquia, Oriente Médio, porque a mão de obra era barata e essa mão de obra foi essencial para a reconstrução da Europa depois da devastação da Segunda Guerra. E eles foram, porque era uma oportunidade de melhorar de vida, era uma oportunidade de gerar emprego, de conseguir emprego, enfim.
E o aumento do desemprego em nível mundial, né, e o distanciamento cada vez maior entre os países pobres e ricos, né, aquela divisão entre rico e pobre, como a gente já discutiu, fizeram com que o volume de entrada de imigrantes se tornasse excessivo. Então, muitos países pobres, pessoas de países pobres, ditos pobres, né, depois da vitória capitalista e a divisão do mundo norte-sul, eles procuravam um país rico para se manter e para ter uma maior qualidade de vida. E como consequência, né, os países procuraram, apoiados pela legislação, os países ricos, diminuir até suspender a entrada de imigrantes estrangeiros. E as imigrações, porém, vocês devem imaginar que continuaram, só que de maneira clandestina. Essa forma de tentar, na lei, parar os imigrantes que vieram, que eles estavam necessitados e quando se reconstruíram quiseram mandar embora, barrar, não conseguiram, né? E começaram a entrar mais de maneira clandestina também. Então a xenofobia dos europeus começou ali a ficar ao máximo dos anos 80 e início dos anos 90, justamente ali no final da Guerra Fria, e a hostilidade, né, aos estrangeiros e a exaltação do nacionalismo em razão do medo da perda de identidade nacional. Então eles tinham medo de perder essa identidade que era pura deles, eles estavam vendo seu país, entre aspas, sendo tomado pelos imigrantes, por pessoas que não eram daquela cultura deles. Isso gerou muito medo e se manifestou ao longo dos anos em países da Europa com xenofobia, né? Nos Estados Unidos, os xenófobos, né, eles associam os estrangeiros à desordem. Então, principalmente ali mexicano ou latino, né, eles associam esse pessoal a uma desordem, uma coisa que não vai ser feita de uma forma organizada ou de uma forma com qualidade. E o que lembra, né, claramente o período nazista na Alemanha, que atribuiu um grau de inferioridade em relação ao pessoal que é diferente, e os Estados Unidos hoje, né, se julga muito superior, é um povo superior, né? E a integração mundial, né, com a globalização, ela reduziu ou aboliu as barreiras para mercadorias. Então as mercadorias, elas iam e vinham por causa do capitalismo, era necessário essa exportação e importação de bens para manter um PIB girando, uma moeda bem girando e uma economia mundial favorável, o que ampliou as práticas comerciais. Mas se a gente for levar em consideração o outro lado, o lado humano, né, de pessoas, as barreiras foram construídas para conter esses seres humanos, principalmente ali a bem conhecida, né, a barreira do muro, né, contra mexicanos nos Estados Unidos. É uma forma muito clara de xenofobia que foi reforçada no governo Trump. A construção desse muro, e ainda diz que os mexicanos iam pagar pela construção desse muro, que é uma coisa absurda. E o que concretizou, né, o levantamento desses muros concretizou a preocupação dos governos com a segurança interna e a intenção de barrar completamente os fluxos de imigrantes ilegais no país. Como diz, né, as barreiras físicas construídas para conter principalmente a população proveniente de países pobres, e isso forçou, né, essa população contornar por obstáculos ou por caminhos mais longos, via terrestre, por desertos ou por mares e rios, como as embarcações precárias, o que aumentou o número de vítimas. As pessoas morriam exatamente por estarem tentando uma vida melhor, ou às vezes não tinham opção e realmente tinham que sair do país que estavam, ou iam morrer de alguma outra forma, né? Inclusive, teve uma imagem que viralizou há um tempo de um menino grego, né, que teve que atravessar um mar com uma embarcação precária e foi achado na praia morto, um menininho mesmo, uma criança. Foi uma imagem que chocou o mundo e é um exemplo claro dessa xenofobia e desse ultranacionalismo tirando vidas de outras pessoas, né? Isso muito com o discurso, né, da eficácia dessas barreiras na contenção do terrorismo e proveniente de outros países, né, com esse discurso xenófobo, mas como a gente pode ver, não impediu o atentado de 2001. Tem outras formas de se impedir isso, e isso é uma
uma ação até desumana de se fazer. E eu queria fazer também uma correlação com a pandemia do coronavírus e a xenofobia, né? Porque quando foi comprovado que o vírus veio da China e foi descoberto esse vírus, estão tentando descobrir a cura e tudo mais, gerou uma xenofobia muito grande com o povo chinês, colocando em jogo uma fala xenófoba e discriminatória sobre práticas culturais exercidas por esses povos. Aqui no Brasil mesmo, muita gente acusou eles de comerem carne de cachorro, e essa carne de cachorro, carne de morcego nesse caso, né, que passou esse vírus, não sei do que, mas é um discurso totalmente irracional também, porque a gripe suína tá aí para provar que não é só de outras carnes que vêm esses vírus. A carne suína é muito consumida no Brasil hoje e é uma coisa cultural. Se a gente for levar em consideração a Índia não consome carne de bovinos, né? Por causa da questão religiosa deles. E a carne de bovino também tem muitas doenças passadas pela carne do bovino e tal. Então, essa questão cultural jogada na mesa, assim, como argumento para sustentar uma xenofobia com o povo chinês é totalmente irrelevante, porque essa questão cultural ela tem que ser respeitada e o problema sim está no consumo de carne exacerbado que tem nesses países, principalmente de carne que não vem de alguma fonte que é cuidada ou de um matadouro clandestino e afins. Bom, mas falando um pouquinho da migração clandestina e do tráfico humano, que são consequências disso tudo, né, dessa questão de barrarem os humanos de entrarem nessas fronteiras, a migração clandestina ela está diretamente ligada às políticas migratórias restritivas, igual a gente já discutiu. Os imigrantes em situação irregular, eles vivem em condições de extrema vulnerabilidade, às vezes não têm acesso nem a um saneamento básico, o mais simples que seja, por medo de serem descobertos ou expulsos do país, porque se eles forem expulsos do país, eles realmente não vão ter para onde ir, vão ser considerados indigentes. E eles não têm direito a serviço de assistência social, que também, porque eles também não são considerados trabalhadores, eles são pessoas que estão vivendo ali exatamente buscando uma qualidade de vida melhor, mas que acabam não tendo essa qualidade de vida exatamente por esse medo de ser descoberto pelo Estado e tudo mais. E a restrição dessas políticas migratórias, né, incentivou a formação de organizações destinadas a favorecer o ingresso ilegal de imigrantes nos países mais ricos, né? Então, aconteceu de uma máfia, né, as máfias verem esse trabalho totalmente lucrativo, né, desse crime, né, totalmente lucrativo, e se beneficiarem com esse tráfico de pessoas, né. E a gente também entra em outra questão que nos casos de aliciamento para fins de exploração sexual em outro país, é muito comum, isso acontece mesmo. E as vítimas elas são vendidas a donos de bordéis de outros países que costumam confiscar os seus documentos com ameaças e outras formas de violência até física e cobram o pagamento da dívida que ela tem por estar no bordel, contraída pela viagem e as outras despesas, enfim, no país da chegada. E, como eu disse, né, algumas organizações mafiosas elas se interessam por esse processo todo de tráfico de pessoas, porque é um fator muito lucrativo, só que é um fator totalmente desumano. E eu coloquei duas imagens aqui para vocês, uma do Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, que, como eu disse para vocês, essas pessoas que tentam ir de países pobres para países ricos geralmente têm esse destino, né, e tem um movimento todo mundial para combater isso, e também 30 de julho, Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, que é discutido algumas medidas para que isso seja reduzido e até mesmo, quem sabe, num futuro mais próximo, totalmente cancelado, totalmente excluído da nossa realidade.
Bom, como é uma aula mais curtinha, eu trouxe aqui uns exercícios para resolver com vocês em aula, para que vocês entendam, que vocês vejam também que cai em vestibular algumas questões relacionadas a isso, e que para vocês fixarem um pouco mais o conteúdo, né? Essa questão da UERN, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, diz assim: observe o cartaz espalhado pelas principais cidades portuguesas, pelo Partido Nacional Renovador, um partido de extrema direita. Aí temos uma chargezinha, né, que diz: imigração, nós dizemos não, basta de abuso. E aí a questão pergunta: a questão migratória retratada no cartaz denomina-se, e claro, a resposta é xenofobia, né? Na Europa, partidos de extrema direita, eles defendem medidas mais rigorosas para coibir a entrada de imigrantes, para proibir, né, a entrada desses imigrantes estrangeiros, principalmente vindos de países subdesenvolvidos. E além de ações para expulsar, né, esses imigrantes em situação ilegal. E é o caso, né, de um partido conservador em Portugal, que igual tá ali, é o Partido Nacional Renovador, e que também tem outros países, né, essa onda extrema-direita, na Alemanha, França, Reino Unido, Itália, esses partidos da Europa, como eu coloquei no material para vocês. De modo geral, assim, em termos de crise econômica e desemprego, como vem ocorrendo desde 2008, né, com a quebra da bolsa e tal, aquela crise dos imóveis, igual eu disse para vocês, verificou um aumento da xenofobia mundial. Então, a resposta certa é a resposta B, xenofobia. Vamos fazer mais uma, questão 2, da Universidade Estadual da Paraíba. Essas observações estão escritas em uma revista de perfil econômico. Máquinas não ficam doentes, não se acidentam, não precisam descansar nem reclamam do que fazem. O fenômeno da globalização alterou fortemente não só as relações econômicas dos países, mas também os aspectos sociais, e, em última instância, o próprio cotidiano da população. Logo, bom, vamos lá. Primeira, um dos problemas da nova revolução industrial é o de como assegurar a manutenção de um exército de pessoas estruturalmente desempregadas, em consequência da automação e da robotização na produção do serviço. Realmente, isso é uma questão correta. A gente vai discutir um pouco ainda sobre a questão industrial, mas essa questão da revolução industrial também, que veio colocando máquinas, né, para produzir, foi tirando e causando desemprego na população. E essa é a ideia principal do texto e é o que fala na alternativa 1, então tá correta. Vamos lá para 2. Na era dos robôs, eficácia, rapidez e padronização são palavras de ordem. A inovação tecnológica melhora a qualidade dos produtos, diversifica a produção e reduz custos, mas não esconde as feridas profundas dos desempregados que a tecnologia criou. Realmente é outra questão que só aprofunda no que a gente já estava comentando, essa substituição do humano pela máquina, né? O que causa desemprego e uma desestruturação social muito forte, decorrente do capitalismo, né? Decorrente dessa exploração burguesa também, porque para o burguês agora ele tem o poder de comprar a máquina, ele não precisa mais empregar o empregador que necessita de férias, necessita de salário e enfim. Então é uma coisa preocupante que a gente vai discutir em umas aulas mais para frente, mas corretíssima. Terceiro, nas décadas de 1970 e 1980, a mão de obra que migrava em busca de trabalho era bem recebida nos países desenvolvidos. A partir da década de 90, com a aceleração do desemprego estrutural, passaram a não ser bem vistos pelos trabalhadores desses países, acentuando-se os movimentos de xenofobia. Realmente, a gente acabou de ver que nos anos 80 e anos 70, a Europa ainda tinha muita demanda por mão de obra barata para reconstruir o seu país. E esses imigrantes eram bem-vindos para que isso acontecesse. Mas a partir do momento que isso foi resolvido, ali nos anos 90, esses imigrantes já não eram bem vistos e foram sendo expulsos dos seus trabalhos, o que causou uma aceleração do desemprego estrutural que a gente fala,
é por causa da estrutura da sociedade, que foi falha, né, de trazer essas pessoas e não ter onde deixar depois, digamos assim, que foi causando esse sentimento de aversão a essas pessoas e causou a dita xenofobia, né? Então, correta também a alternativa 3. Quarta, o trabalho com robôs não tem nenhuma influência na população jovem que está iniciando sua vida produtiva. Toda essa mão de obra é absorvida por essa inovação tecnológica. Bom, essa é uma alternativa errada, né? Porque se a gente tomar em conta que a automação e a robotização da economia afetam a disponibilidade de emprego para os jovens, e até em certo caso, né, podem causar mais desemprego estrutural. Então os jovens eles estão totalmente relacionados com essa robotização, porque eles são os futuros trabalhadores, eles vão entrar no mercado de trabalho depois que essa população adulta sair. Então, os empregos no setor de alta tecnologia, né, eles absorvem, assim, parte da mão de obra jovem, que são a parte da mão de obra jovem que sabe mexer com essas máquinas inovadoras, né? E geralmente que apresenta maior qualificação, né? Eles são mais qualificados para mexer com essas máquinas, então eles têm esse emprego. Não tem emprego para todo mundo, mas na fábrica é uma coisa muito mais qualificada. Então a alternativa 4 é incorreta, nos restando a alternativa B como a correta, a resposta da questão. Certo? Muito obrigado pela aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. E eu recomendo fortemente que vocês vão atrás de outras referências, assistam outros vídeos sobre xenofobia, leiam jornais hoje em dia que especificamente falam de algumas repercussões atualmente no mundo. Eu recomendo o El País, né? EL País, que fala, é um jornal internacional, que ele fala, tem alguns artigos de opinião também, sem falar nos outros, o Estadão é mais regional, mas é um bom portal de notícias para se informarem. Enfim, se cuidem, coronavírus, infelizmente aí tá no seu pico agora, 100% dos leitos dos hospitais aqui de Campo Grande estão ocupados, então vamos ter empatia pelo próximo, fiquem em casa, lavem as mãos, tenham o maior cuidado do mundo, que é uma coisa muito séria. Muito obrigado pela aula de hoje, até a próxima.